chegar a este momento da ordenação presbiteral enche o coração de muita alegria e de muita admiração da graça que Deus me concedeu e concede a cada dia, e também concedeu aos meus amigos e às minhas amigas, aos meus familiares, de poderem privar comigo agora um sacerdote, um presbítero. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, atendei e estai conosco. Sois vós o autor da dignidade humana, o dispensador de todas as graças. Por vós crescem e se tornam firmes todas as coisas. Para formar o povo sacerdotal, vós lhe dais e estabeleceis em diversas ordens os ministros de Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo. Quando se chega neste momento, são dois sentimentos que se vivem. O primeiro sentimento é de expectativa, de ansiedade pelo ministério que se vai receber, ou então vai ser o princípio de uma nova caminhada que é a ordenação. O segundo sentimento, este sentimento de responsabilidade que se avizinha ali, que é a grandeza, a nobreza do sacramento que irei receber. Às vezes me sinto como que indigno, mas é isto que é a missão do Senhor, que é chamar os seus servos e capacitá-los, consagrá-los para a sua missão. Já na antiga aliança, se desenvolveram funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e Arão, que pusestes à frente do povo para o conduzirem e santificarem, associastes como seus colaboradores outros homens também escolhidos por vós. No deserto, comunicastes o espírito de Moisés a 70 homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Arão, vós as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes segundo a lei, para oferecer os sacrifícios do templo, sombra dos bens futuros. Para mim é maravilha, eu não contava com isso, Deus operou por mim. O que eu devo dizer, só falo que não, graças a Deus, as orações de toda a família, da comunidade, me sinto tão feliz. Enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele a si mesmo se ofereceu a vós pelo Espírito Santo como vítima imaculada e tornou participantes da sua missão os seus apóstolos, santificados na verdade. A eles vós juntastes outros companheiros para anunciarem e realizarem por todo o mundo a obra de salvação. Eu lhe acompanhei desde pequeno. Ele, quando sempre me pediu as opiniões e eu sempre lhe dava as ideias. Então eu fui uma conselheira para ele. Ele também foi um menino que captou as minhas palavras e os meus conselhos. Então hoje sinto muito feliz pelo caminho que ele escolheu, da sua livre e espontânea vontade. Só peço a Deus que lhe abençoe, que lhe proteja, que lhe cuida e que lhe ajude a seguir o seu espaço, que afrente o caminho e que ele saiba responder, cumprir com o sim que ele falou, que ele dedicou para com Deus Pai Todo-Poderoso
Então, que ele seja um padre fiel. Eu digo que ele, o meu filho, desde há muito tempo, ele frequentou tanto a igreja, até que ele chega hoje em dia a ser ordenado a padre. Sinto-me muito feliz, agradeço tanto a Deus. Etali sanduria piala, morione kuyange, suku waikobo ngatiwa, tukwete ruhayere, tukwete epondolo lyokuyeva ondakaya suku. Um dia muito grande para nós e para toda a família. É o segundo padre que realmente vamos ter na família. Outro veio precisamente da terra para assistir, que é o padre João que está aí, o padre João Araújo. E para nós é motivo sempre de grande alegria com um evento desse. Etali ndeyaku kwamondakaya suku, kwenda yombembwa, kwenda yakusandilia mwenye wangala. Do cumprimento dos seus deveres até ao fim dos seus tempos. Deus lhe abençoa e que caminha longos anos de vida na sua caminhada, e assim seja. Saúdo a família dominicana que dá sinais de vitalidade noutras dimensões do seu carisma dominicano. Hoje acolhem no sacerdócio 12 irmãos que já haviam acolhido antes pela consagração na família dominicana, mediante os votos de pobreza, castidade e obediência, os votos da vida consagrada. E termino saudando os nossos mais velhos que aqui estão. Senhor Dom Anastácio Caango e Sua Eminência Cardeal Alexandre do Nascimento, OP.
ministério diaconal vivido por um ano foi para mim um ministério de transformação. Pela primeira vez, subi ao altar não mais como um acólito ou um servidor, como um acólito, um não ordenado, mas subia como um ordenado, alguém que recebeu uma missão de Deus para servir o seu povo no altar e na proclamação da sua palavra, proclamação do Evangelho e a explicação da palavra do Senhor ao povo de Deus. No Quênia eu tinha alguns ministérios específicos, entre eles o Ministério aos Doentes. Poder ser sinal da presença de Deus para aqueles que agonizam no meio da doença foi para mim um sinal de fé, sinal que as pessoas querem e acreditam no nosso Deus. E poder ser sinal desta presença de Deus na vida destas pessoas, dispensador das bênçãos de Deus na vida destas pessoas que agonizavam, padeciam de doença, foi para mim uma experiência transformadora e aumentou a minha fé. Foi um ano que eu tive também de fazer um ministério muito especial, que agora ocupa um lugar especial no meu coração, que é o Ministério da Caridade, um ministério aos pobres, mas aos pobres mesmo, aos pobres de Nairobi, principalmente num dos museques que existe por lá, o museque do Kibagari. E naquele museque eu consegui tocar a vida das pessoas que sofrem pela pobreza, sofrem pela falta das necessidades básicas. Foi também um desafio no sentido de ter de tirar os sapatos e colocar as botas para passar nas lamas das ruas e poder estar com o povo que sofre pela pobreza naquele país. Então foi um desafio nesse sentido, mas também um período de transformação pessoal. Foi bom este um ano de ministério diaconal. Foi também um período de aprendizado com os mais velhos, com os padres, de como é a vida de serviço ministerial ao povo de Deus. Foi um período de autêntica transformação. Eu diria que o ano do diaconado foi um ano de transformação da minha pessoa, na medida em que fui usado por Deus para ser sinal da sua presença na vida de tantas e tantas pessoas. Senhor, eu não sei falar, ainda sou jovem, mas se a mim é que escolheres, podeis enviar-me. Mas se a mim é que escolheres, podeis Reverendíssimo Padre, pede à Santa Mãe Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do diaconado. Segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que o apresentam, atesto que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus,
e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem dos diáconos. Graças a Deus. Reverendíssimo Padre, pede à Santa Mãe Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do presbiterado. Sabeis se ele é digno, segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que o apresentam, atesto que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, acolhemos este nosso irmão para a ordem dos presbíteros. Graças. A minha caminhada começou muito longo e desde o princípio, primeiro, não foi assim tão chamativa. E acredito que a vocação é mesmo este crescer, ir amadurecendo aquilo que são as nossas motivações. Eu entrei no seminário do propedêutico em Benguela no ano 2007, onde comecei a minha formação. Mas depois de eu ter terminado o propedêutico, eu me senti chamado a ser religioso e a estilo de São Domingos. Foi assim que no ano 2012 vim para os dominicanos, comecei o postulantado, lá a formação enquanto dominicano começou. E no ano 2013 fomos para o Quênia, lá onde a gente começou o noviciado. Um ano depois a gente regressou para fazer os estudos filosóficos e mais tarde regressamos ao Quênia, onde fizemos a formação teológica também. Diácono Danilson e Feliciano, este é o vosso dia, dia de alegria e de felicidade, dia revestido de fé, de paixão e encanto, dia rodeado de amigos, familiares, confrades e de muitas pessoas que vocês não conhecem diretamente, mas que vos estimam e vêm dizer que aprovam a vossa escolha. Eu tive a graça de ser enviado para a paróquia de Santa Catarina de Sena, em Nairobi, numa zona chamada Kitusuru. E lá fiz o meu ministério, até quando ainda não era diácono, fiz o meu ministério de acólito e catequista. E depois da minha ordenação fui enviado para lá, para a mesma paróquia, como diácono. O povo daquela paróquia recebeu-me como um filho, como um irmão. E sim, também como um pai que quer ajudar. O povo daquela paróquia cuidou de mim e caminhou comigo de uma forma que eu não tinha antes experimentado. Por isso é que eu sempre lhes disse que o
missionário, o servidor que eu sou hoje ou vou me tornar amanhã, é um missionário, um servidor que foi moldado naquela comunidade, pelo simples facto deles se terem deixado servir. E é isso que eu carrego daquela comunidade no meu coração. Eles se deixaram servir, abriram-se ao serviço que eu queria prestar, que eu queria fazer como missionário de Deus. E isso faz toda a diferença. Aquele povo tornou-se para mim, aquela comunidade cristã tornou-se para mim família. E a prova disso é que nestas celebrações da minha ordenação presbiteral, mesmo que aconteça muitos quilómetros de Nairobi, aconteça em Luanda, este povo está unido. Tão unido que 7 pessoas daquela paróquia vêm a Luanda e vieram a Luanda para participar e testemunhar este ato da minha ordenação presbiteral. Isso só mostra a ligação, o amor que eu tenho e que eles têm comigo. Danilson, sabes que esta alegria é grande neste dia. És muito estimado aqui nesta paróquia, onde cresceste e onde foste dando sinais de gosto pelas coisas de Deus. E depois das coisas, passaste o amor pelo dono delas. E daí deste mais um salve. O desejo de te ocupar e te cuidar delas. Sabes da grande alegria que existe nos nossos corações, não só no meu coração, mas no coração de todos nós. Sem desprimor para o Feliciano, que terá também a sua festa de ordenação sacerdotal, hoje ordenado diácono. Mas queremos dizer depois, Frei Danilson, que estes carinhos todos, estes olhos reluzentes, estes olhares simpáticos possam encontrar em ti um sim cheio de verdade e de beleza. Nossa Senhora do Carmo te acompanhe sempre, te aconselhe sempre, te guarde sempre. Amém. Cruzada da Eucaristia, mas atualmente acho que já se chama Criança da Eucaristia. Eu participei naquele grupo durante 4 anos, mas depois ingressei ao grupo dos acólitos, que foi já, foi a chave, porque eu, enquanto acólito, eu já experimentava, já estava próximo daquilo que é o serviço do altar. Eu via como é que os missionários, os padres, celebravam a Eucaristia, eram também sinal de fé diante da comunidade, todos eles dedicados. E claramente nós, enquanto acólito, eu em particular enquanto acólito, fui me apaixonando cada vez mais desta grande missão, desta nobre missão que é o sacerdócio. Então, depois de ter servido como acólito, só saí mesmo do grupo dos acólitos quando já ingressei no seminário. Ainda assim, sempre que eu voltava para a paróquia, nos períodos de férias, tinha sempre aquela ânsia de poder servir o altar enquanto acólito. Filho caríssimo, antes de seres admitido à ordem dos diáconos, deves manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Queres consagrar-te ao serviço da Igreja
pela imposição das minhas mãos e pelo dom do Espírito Santo, sim, quero. Queres exercer o ministério de diácono com humildade, com humilde caridade, para auxílio da ordem sacerdotal e para maior bem do povo cristão? Sim, quero. Queres guardar o mistério da fé em consciência pura, como diz o apóstolo, e proclamar esta fé por palavras e obras conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Sim, quero. Queres, como sinal do teu coração consagrado a Cristo Senhor, guardar perpetuamente o propósito do celibato por amor do reino dos céus ao serviço de Deus e dos homens? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Queres guardar e aumentar o espírito de oração próprio do teu modo de viver e neste espírito celebrar fielmente a liturgia das horas, segundo a tua condição, juntamente com o povo de Deus e por ele e ainda por todo o mundo? Sim, quero. Queres imitar sempre em tua vida o exemplo de Cristo, a cujo corpo e sangue servirás no altar? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Prometes ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Meu coração se enche de alegria e de humildade. Alegria porque é bom ver que as pessoas apreciam aquilo que nós fazemos, a nossa dedicação. É bom ver que as pessoas gostam de nós. Eu gosto de ver que as pessoas gostam de mim. Mas de humildade acima de tudo, porque um ato destes, de serviço de várias pessoas, chama a humildade, mostra que nós somos pequenos. E é isso que eu aprendo e aprendi com estas pessoas que estão a trabalhar para esta ordenação. Que eu sou pequeno. Que eu sou pequeno e devo ser humilde. Pois estas pessoas só trabalham, só fazem o que estão a fazer por causa do serviço que eles sabem e confiam que eu vou prestar à Igreja e ao mundo. Este serviço é um serviço de humildade e de pequenez. Caríssimo, antes de seres admitido à ordem dos presbíteros, deves manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Queres exercer sempre o ministério do sacerdócio no grau de presbítero como zeloso cooperador da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor sob a ação do Espírito Santo? Sim, quero. Queres exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Sim, quero. Queres celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo, segundo a tradição da Igreja, para louvor de Deus e santificação do povo cristão,
principalmente no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da reconciliação? Sim, quero. Queres implorar juntamente conosco a misericórdia divina para que o povo a ti confiado, cumprindo sem desfalecer o mandato de orar? Sim, quero. Queres unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que por nós se ofereceu ao Pai como vítima santa, e com ele consagrar-te a Deus para a salvação dos homens? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Prometes ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti consumou. Pois é, enquanto missionário, como temos dito, não temos outra escolha. Nós fazemos o voto de obediência e o voto de obediência não dá-nos a possibilidade de a gente negar onde a congregação, a igreja decidiu nos enviar. Eu também me sinto preparado a pregar o Evangelho lá onde for necessário. Não vai importar as condições, mas o chamado de Deus tem responsabilidades, tem dificuldades, e qualquer coisa que aparecer na vida vai ser parte destas dificuldades que o Senhor sempre, quando nos chama, dá-nos a entender de que vem meu filho, mas não te esqueça que as responsabilidades estão lá, as dificuldades estarão sempre lá. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que derrame a graça da sua bênção sobre estes seus servos, que se dignou escolher para as sagradas ordens do diaconado e do presbiterado.
momentos em que o Frei Pedro começava a agonizar, a padecer de doença, sempre estivemos juntos e sempre acompanhei os últimos momentos deste meu irmão. Apesar de ser um evento de muita tristeza, eu antes de mais dou graças a Deus. E em algum sentido, num certo sentido, até me alegro e digo ao Senhor obrigado pelo dom deste grande irmão, deste grande exemplo. Quem conhece a vida do Frei Pedro sabe que o Pedro não perdeu nada. Viveu bem, viveu a 100% a vida que Deus lhe deu. E marcou a vida de tanta gente vivendo desta forma. E assim ele deixa um exemplo a mim, a todos os religiosos e religiosas, dominicanos e dominicanas, padres, deixa um exemplo de que a vida bem vivida não é somada nos anos que nós vivemos. A vida que se diz bem vivida não é o critério não são os anos, mas sim a qualidade dos anos que se vive. Uma vez eu estive num funeral de uma criança com o Frei Pedro e ele disse para os pais e para a família: para Deus, 1 ano, 1000 anos é como um dia que passou. E um dia que passou é como 1000 anos. Citando as Escrituras, não é? E é exatamente isso que eu vejo na vida de Frei Pedro. Os poucos anos que viveu foram os anos necessários para que ele completasse a missão que Deus lhe chamou a viver. Os dias da sua partida, os dias das suas exéquias e do seu funeral foram dias duros, de dor e choro, mas também um choro que é um choro de esperança, porque eu conheci muito bem o Frei Pedro, meu irmão, meu amigo, meu colega, e sei que agora ele abraça o Senhor como um filho. Abraça o Pai como um filho que abraça o Pai que há muito estava longe. Então, é com fé, é com alegria que dou graças a Deus. É uma grande felicidade estar aqui e ter um filho como Danilson a ser ordenado hoje a padre. Foi alguém tocado por Deus. O que ele tomou foi uma decisão só dele. Eu, como mãe, tenho muito a agradecer a Deus, agradecer à comunidade que lhe acolheu e só tenho a dizer gratidão por tudo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos que acolhem o meu filho como filho deles, a própria comunidade. Ele é um jovem talentoso no que faz, cheio de energia, transmite amor a qualquer pessoa. Então, ele está no lugar certo. Senhor nosso Deus, ouvi as nossas preces e acompanhai da vossa graça o que por nosso ministério se vai realizar. Dignai-vos abençoar e santificar estes vossos servos, que julgamos dever apresentar para exercerem as funções sagradas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
preparado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo à comunidade na qual irei servir, mas também ser cada vez mais sinal da presença de Jesus Cristo entre as pessoas, entre o povo cristão, pois o povo está sempre à procura dos missionários e eu, enquanto missionário, enquanto religioso ordenado, devo estar aberto a esta grande responsabilidade de poder fazer chegar a mensagem de Deus a todos os povos, a todos aqueles que recorrem à Igreja. A obra que vedes realizar em mim é fruto do vosso trabalho e do vosso esforço. Todos os meus amigos, familiares, formadores, superiores e todo o povo de Deus, que através do seu esforço e da sua oração tornaram esta ordenação, este caráter que será impresso na minha alma, uma realidade. Então, muito obrigado e que Deus abençoe e cumule de bens todos e cada um de vós.
Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu pelo Espírito Santo e seu poder, te guarda para santificares o povo cristão e ofereceres a Deus o sacrifício. Recebe a oferenda do povo santo para a apresentares a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. E contigo também. Eu agradeço a Deus por me ter dado a graça de ser usado por Ele. E peço aos meus irmãos, às minhas irmãs, na fé, que usem de mim. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus para a salvação das almas, para ser figura visível da presença de Deus no mundo e na vida da Igreja e das pessoas. O corpo de Cristo. Os meus agradecimentos vão primeiramente a Deus, que esteve sempre nesta jornada ao meu lado, nos momentos altos da minha vida, mas também nos momentos baixos da minha vida, aos meus familiares que estiveram sempre ali, que apesar das dificuldades próprias da vida, ainda assim aceitaram aquilo que é o chamado de Deus na minha vida. Aos meus irmãos, que hoje eles vejam o seu irmão mais velho a se entregar definitivamente
ao ministério sacerdotal e a todas as pessoas que fui encontrando durante a caminhada, com acompanhante espiritual, seja lá enquanto colegas de grupo, enquanto colegas de universidade, por lá onde passamos. E os meus formadores também, que foram sempre pacientes com aquilo que eram as minhas fraquezas enquanto ser humano. E toda a comunidade em geral que conosco caminhou, foi sempre o nosso suporte. Sempre partilhamos alguns momentos que muitos deles eram bons, outros significaram bastante na nossa vida. Então o meu agradecimento vai a todos vocês que hoje vieram testemunhar também este grande dia. Então, para agradecer estas pessoas, a melhor forma é prometer a cada uma delas que eu vou continuar a ser um servidor humilde da ceia, da mesa e da seara do Senhor. Mas para além destas pessoas que trabalham para esta ordenação, quero lembrar todas aquelas pessoas que durante os 10 anos de formação interviram e fizeram de mim o missionário e o candidato ao presbiterado que sou hoje. Os meus formadores, os meus superiores, os meus amigos e amigas, os meus familiares, o santo povo de Deus. Agradeço-vos a todos, porque o que sou hoje é, sim, obra do Senhor, mas o Senhor usou cada um de vós para que essa obra se tornasse uma realidade. Então são todos merecedores de parabéns.